Olá, tudo bem? Eu sou o Éder Silvestrini e esse é o programa Sofacana. Seja muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar, curtir, comentar e deixar a sua pergunta no nosso material nesse vídeo. Lembrando que também teremos os nossos podcasts para que você possa nos acompanhar sempre que quiser. E hoje, para falar de açúcar junto comigo, nós temos aqui ao meu lado direito o André Ferriz, que já participou de programas anteriores. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Edinho. Um prazer. E ao meu lado esquerdo, nós temos aqui o Luiz Anderson, que está participando conosco pela primeira vez. Luiz Anderson, que é especialista de aplicação da Fermentec, com mais de 9 anos de experiência, engenheiro químico, e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais, vai ajudar você, ouvinte, a entender um pouquinho mais sobre as etapas da produção de açúcar. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Em programas anteriores, nós abordamos muito a questão da purificação do caldo. Hoje a gente vai dar sequência nesse aprendizado, entendendo como esse caldo que foi tratado, que foi purificado, se converte, após o processamento, no açúcar branco, no açúcar de mesa, como a gente purifica e obtém a sacarose, que é o açúcar que você, ouvinte, utiliza na cozinha, utiliza na preparação de drinks, de doces e de diversas guloseimas. Junto com o Luiz e com o André, nós vamos detalhar um pouquinho mais as etapas de purificação, de concentração e as etapas que estão envolvidas nessa transformação, ou seja, caldo com impurezas, um caldo mais escuro, que chega na unidade, que é extraído pela moenda, e como a gente transforma esse caldo tratado no nosso produto final, que é o açúcar branco. Começando, Luiz, a gente já discutiu em alguns outros programas o fluxograma básico, e a gente sabe que o açúcar e o etanol são os principais produtos que nós temos no nosso setor. Além desses produtos, existem alguns outros tipos de açúcar, alguns outros materiais que são derivados que a gente obtém também nas indústrias, Luiz? Sim, Éder, depende muito da clientela da usina, mas ela pode estar fazendo açúcar líquido, açúcar invertido. Então tem outros tipos de produto que não é comercialmente disponibilizado ao público em geral, mas destinado especificamente à área industrial, que a usina pode estar fazendo. Por exemplo, o açúcar invertido. Legal. Então a gente, além do etanol e do açúcar, a gente pode fazer diversos tipos de açúcar. Sim, sim. Ou seja, não existe apenas um tipo de açúcar. Você comentou de açúcar líquido e açúcar refinado, enfim, tem o açúcar de confeiteiro também, que o pessoal usa muito na cozinha. Ou seja, a gente tem outras qualidades de açúcar. Exato, exato. Tem o açúcar bruto, tem usina que faz o açúcar VHP, que é um açúcar que ele vai ser refundido e aí ele vai ser recristalizado de novo, ele vai ser usado em refinarias. A gente tem aí o açúcar cristal, que é o direcionado ao público em geral. Aí a gente tem açúcar refinado amorfo, que é esse açúcar que a gente encontra no supermercado. A dona de casa comumente conhece como açúcar refinado, mas é o açúcar amorfo. E a gente tem o açúcar de confeiteiro, como você mencionou, e tem os açúcares destinados à área industrial, que geralmente é açúcar líquido para fabricação de refrigerante e tem açúcar invertido também. Mais algumas palavrinhas aí para o nosso glossário, né? A gente falou açúcar amorfo, açúcar líquido, açúcar de confeiteiro, açúcar cristal, enfim, a gente tem uma série de denominações. O Luiz vai falar um pouquinho mais de cada tipo depois. Então, só para complementar, além do açúcar e do álcool, né, o açúcar com essa gama que o Luiz colocou aí para os nossos ouvintes, tem alguns outros produtos também que as usinas comercializam, né? Não chegam na nossa mesa como o açúcar ou não chegam no tanque do nosso carro como etanol. Mas existe o mel que a gente vai conversar, que é vamos dizer, um rejeito da fábrica de açúcar, né? Que também é comercializado para algumas indústrias aí produzirem aminoácidos ou serve também para alimentação de gado, né? Tem a levedura seca também, que o pessoal também usa para a produção de aminoácidos e também para alimentação. Tem, que mais? Tem energia, né? Ou seja, a usina não produz só açúcar e etanol. Não, açúcar... Diversos tipos de açúcar, de etanol. Correto. E outros produtos. Sim, sim. Antigamente era só açúcar e etanol. E graças ao desenvolvimento da nossa indústria açucareira, né, da nossa indústria de etanol, hoje temos vários outros produtos aí que geram
rendas também para a usina, não somente o açúcar, não somente o etanol. Muito bom, a usina se tornando cada vez mais eficiente, diversificando a sua produção, tendo muitos novos produtos. Aproveitando o André e o Luiz, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais específica, que tenho certeza que os nossos ouvintes têm muito interesse. Qual o melhor tipo de açúcar para a gente preparar aquela caipirinha? Que é uma bebida tradicional do Brasil, basicamente de 3 ingredientes, né? O limão, o açúcar, certo, que vem lá da nossa cana de açúcar, e também a gente leva aí a vodka ou a cachaça, que também acaba vindo lá do caldo de cana, vem também da cana de açúcar. Para combinar com o limão, para combinar com o limão, para combinar com a cachaça, melhor tipo de açúcar para caipirinha, na opinião do André, para o nosso ouvinte. Nossa, Éder, eu procuro fazer, quando eu faço, eu procuro fazer com refinado. Gosta mais de beber ou de fazer? A priori, melhor beber. Legal. Mas eu prefiro mais a bebida pronta já, né? Para não ter aquela dor de cabeça de preparar, porque sempre quando você prepara, alguém fala, colocou muita pinga, pôs muito menos açúcar. Então, tem muito disso. Tem muito disso. Então, para fazer ninguém vai, né? Fazer ninguém vai. Somente quando a gente está no churrasco e tal. Espremer o limão, cortar o limão, né? Dar aquelas bicadinhas, fazer ninguém quer, mas beber todo mundo quer. Se eu vou fazer, eu prefiro o açúcar refinado. Tá aí, ó, dica do André, para você fazer aquela caipirinha caprichadinha, açúcar refinado. E qual o limão? Nossa, limão Tahiti. Tahiti? Eu gosto muito do limão bugre. Bugre, limão esse eu não rosa, conheço. enfim, o limão... Mas o galego também vai muito bem. Mas depois do segundo, terceiro copo... Tanto faz. Legal. Também tem uma pergunta bem particular pro Luiz. Nosso ouvinte também já deve ter se perguntado. Pô, a gente, principalmente na nossa região aqui, estado de São Paulo, Piracicaba, tem canavial para todo que é lado. A gente vê canavial onde a gente vai, zona rural entrou, é canavial. Ao redor das rodovias, estradas, a gente tem cana de açúcar em todo lugar, no quintal de casa. Por que, Luiz, que a dona de casa tem que comprar o açúcar lá no supermercado, ela tem que ir no armazém, no empório, para encontrar o açúcar? Por que ela não pega essa cana de açúcar e ela, lá dentro de casa, com os materiais que ela tem, ela não produz esse açúcar para utilizar em outras receitas? Por que a gente precisa comprar o açúcar? Bom, teoricamente daria para se fazer o açúcar em casa. Antigamente, quando o Brasil ainda tinha uma população muito agrícola, a maior parte da população morava na área rural. Era comum o pessoal fazer rapadura em casa. Legal. Então, você consegue produzir o açúcar evaporando esse caldo até ele chegar a uma determinada concentração e a hora que ele resfriar, ele vai cristalizar. Acontece que toda a impureza que eu tenho no caldo vai estar aderido a esse açúcar, né? Você vai ter um açúcar, digamos assim, impuro, uma rapadura. Uma coloração mais intensa. Mais intensa e uma alteração de sabor também. Porque quando a gente, por exemplo, se eu experimentar açúcar, o sabor é completamente diferente de uma rapadura. Exato. Por quê? Porque todos aqueles sais minerais da cana vai compor aquele açúcar. Então, para a dona de casa falar, eu vou produzir açúcar em casa simplesmente por evaporar o caldo. Vai ser muito difícil ela conseguir produzir esse açúcar. Primeiro porque a gente não tem controle de temperatura. Ela pode passar do ponto e aí ela acabar queimando isso daí e gerar um produto de coloração forte e sabor amargo. Sabor amargo, quer dizer, tudo que ela for fazer, que é para ficar doce, vai ficar amargo. É igual fazer uma calda de pudim. Quando ela vai derreter o açúcar, você passou do ponto, você estragou, porque ela amarga. Legal. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir produzir um açúcar puro numa condição artesanal. Depois que eu cristalizo o açúcar, eu preciso separar ele. A gente faz isso na indústria através de centrífugas. Em casa, dificilmente você consegue separar a sacarose cristalizada das impurezas que estão ali no meio. Legal, Luiz. Então, para a gente fazer o açúcar em casa, a gente tem uma série de limitações. A gente precisa ter temperaturas controladas e a gente tem que tomar cuidado, como o Luiz comentou, justamente com essas temperaturas, para que a gente não queime esse açúcar e não gere outros compostos, ou seja, agregue cor no produto. Como que as usinas saem dessa sinuca de bico? Como funciona essa etapa de evaporação na usina, Luiz? Como as usinas fazem
para que a gente não queime esse açúcar e consiga manter aquela característica que a gente tem, que é a cor branca, por exemplo? Bom, a sacarose em si, a hora que ela cristaliza, se ela for pura, ela é incolor, é um cristal, na verdade, como o próprio nome diz. Lembrando que a sacarose, a gente conversou já em programas anteriores, é um dos açúcares da cana. A cana possui a sacarose, a glicose e a frutose. A sacarose é o açúcar de mesa, é esse açúcar branco que a gente recebe. O nome químico dela, a molécula, é sacarose. E é o único que cristaliza. É o único que cristaliza. Então, a glicose e frutose não cristaliza. Então, aquele açúcar que o Luiz já falou, acho que ele vai entrar mais em detalhes, né? O único que cristaliza é a sacarose. Boa, Andrezão. Luiz, vamos lá, continua. Perdão. Então, o produto de interesse comercial na usina é cristalizar a sacarose. Nas condições de processo que a gente tem na usina, a glicose e a frutose não irá cristalizar. Até o pessoal pode perguntar, como que eu consigo então comprar o reagente glicose e frutose cristalizado? Ela vai cristalizar, mas não para as condições que a gente tem em processo na usina. A etapa inicial da produção de açúcar é retirar a água. Eu tenho lá um caldo que ele entrou com uma determinada concentração de açúcar. Que veio do tratamento, né? Que veio do tratamento, exato. E aí, para que eu consiga produzir cristais, eu tenho que pegar esse caldo e levar ele a um ponto de saturação, onde os cristais começam a se desenvolver. Esse ponto de saturação seria a retirada de água. A gente vai retirando água, vai concentrando e vai deixando a solução mais concentrada, mais saturada, é isso? Isso mesmo, exato. E aí a etapa inicial para eu remover essa água é a evaporação. A gente consegue concentrar o caldo evaporando, e a evaporação se dá por fervura. A gente pode ferver esse caldo adicionando calor, igual a gente ferve água em casa. Você coloca uma chaleira lá no fogão, a hora que atingir 100 graus, a água entra em ebulição e você vai perdendo aquela água líquida em forma de vapor. Ou eu posso reduzir a pressão. Então, se eu tiver num ambiente que tem uma pressão atmosférica aí, de 1 atm, por exemplo, a água vai ferver a 100 graus. Nível do mar ali. Nível do mar, legal. Exato. O pessoal vai na praia, normalmente o pessoal está no 1 atm aí. Exatamente. Então, se eu ferver uma água lá em Santos, ela vai ferver a 100 graus. Se eu estiver num lugar alto, por exemplo, lá na Bolívia, onde a altitude é muito bem elevada, 5.000 metros, 4.000 metros, a água não ferve a 100 graus, ela vai ferver numa temperatura menor. Por exemplo, 95 graus, 93 graus. Que a pressão atmosférica é menor. É menor. Ou seja, a gente tem menos coluna de ar sobre a chaleira, vamos dizer assim. Exatamente. Pressionando aquela chaleira ali, pressionando a água a manter a forma líquida. Isso, você tem uma menor pressão exercendo sobre aquele líquido. Então, sabendo desse artifício, o que a gente faz? A evaporação nada mais é do que diversos corpos. No primeiro, a gente alimenta com vapor, que a gente chama vapor de escape, que é o vapor que saiu lá das turbinas. Ele vai estar numa temperatura próxima a 127 graus. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente vai fazer os cozimentos lá na cozinha, né, a dona de casa, quando trabalha com os materiais, ela usa o aquecimento direto com chama, né, Luiz? Com chama. Lá na usina você está falando que a gente utiliza o vapor. Exato. Seria como a gente pegar uma chaleira, ferver essa chaleira, evaporar essa água, e essa água que faria posteriormente o aquecimento do evaporador. Algo nesse sentido? Exato. Esse vapor que está saindo da chaleira seria, digamos, a fonte quente para eu poder aquecer. Que as usinas utilizam. Então, como a gente mencionou, eu sei que a água, o ponto de ebulição dela muda em função da pressão que está exercendo sobre aquele corpo. Então eu alimento, o primeiro corpo da evaporação eu alimento com vapor próximo a 127 graus. Aquele caldo vai ferver, ele vai chegar ali uma temperatura de 115, 119 graus. Esse vapor que vai sair ainda é uma fonte com uma grande carga térmica. Eu vou usar esse vapor para alimentar o meu segundo corpo de evaporação. O vapor que é gerado no segundo corpo, eu uso para alimentar o terceiro. Ou seja, o próprio vapor do caldo de cana gerado, ele é utilizado continuamente no processo de evaporação. Isso mesmo. Isso dá uma economia de vapor gigantesca para a usina. Porque a gente sabe, a cada 1 kg de vapor, vou evaporar 1 kg de água. Mas se eu tenho uma evaporação com 4 corpos, né, a gente chama 4 efeitos ou 5 efeitos, geralmente é 4 ou 5 efeitos.
Então eu não preciso mais de 1 kg de água eu não preciso de 1 kg de vapor para evaporar 1 kg de água. Se eu tiver 5 efeitos, eu consigo com 200 gramas de vapor evaporar 1 kg de água, porque eu estou usando o próprio vapor gerado em cada corpo como fonte de aquecimento para o corpo seguinte. Seria como a gente ter várias chaleiras conectadas. Exatamente. A gente tem uma chaleira lá com água que vai, e esse vapor gerado vem para uma chaleira e aquece uma chaleira que tem caldo. O vapor desse caldo aqui vai aquece a chaleira seguinte e assim por diante. E o caldo vai migrando de uma chaleira para outra, está cada vez mais concentrado. Exatamente, Legal. Exatamente. Mas como na termodinâmica nem tudo é perfeito, a gente tem uma perda de energia, aí o ouvinte pode estar perguntando, bom, eu alimentei com vapor a 127 graus, gerei um vapor lá com uma temperatura de 115, o outro vai estar com uma temperatura de 108, aí o terceiro corpo vai estar com uma temperatura lá de 100 graus, o quarto com 80. Como que eu consigo evaporar a água tendo uma fonte de calor cada vez menor? Aí entra o princípio da pressão atmosférica. Se eu aplicar um vácuo nesse corpo, quando eu tenho uma pressão menor, eu não preciso de uma temperatura de vapor alta para eu evaporar aquele caldo. Então, como que a gente faz? No último corpo da evaporação, vamos imaginar que a usina tem 5 efeitos de evaporação. 5 chaleirinhas lá conectadas. 5 chaleirinhas. Na última chaleira, eu aplico um vácuo. E aí, o vapor que tá sendo enviado do corpo anterior vai ter energia suficiente para fazer aquele caldo da última chaleirinha entrar em ebulição. Uma temperatura mais baixa. Mais baixa. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma evaporação do caldo usando pouca energia e, ao mesmo tempo, uma temperatura menor, que ajuda a esse caldo não deteriorar ao longo da evaporação, não tem uma degradação tão intensa de açúcar. Por isso que a dona de casa não consegue fazer o açúcar, ela não consegue trabalhar sob vácuo, reduzindo o ponto de ebulição, o ponto com que o material começa a evaporar, é isso? Exatamente. Esse é o segredo das usinas. Esse é o segredo das usinas. A dona de casa até conseguiria fazer esse caldo, deixar lá no fogão, ele vai ferver, vai ferver, vai ferver. Só que é aquele negócio, como a gente não tem controle de temperatura, não trabalha com vácuo, o tempo para evaporar esse caldo vai ser muito longo. Você tem ao longo desse processo vai queimar o açúcar, vai destruir, você vai degradar muito, vai formar o gosto amargo, né? Se ela passar do ponto, vai formar esse gosto amargo. Então é muito difícil fazer um açúcar igual a gente encontra no supermercado. De forma artesanal, de forma caseira. Até consigo fazer, igual comentei inicialmente, fazer aquela rapadura que antigamente se fazia na zona rural, ou um açúcar mascavo, aquele açúcar escuro, mas um açúcar com a qualidade que a gente encontra nas prateleiras de supermercado, é muito difícil a gente fazer de forma artesanal. Então por isso que a gente tem que lançar a mão dos empórios, dos mercados, ir lá escolher a melhor marca, né? Hoje a gente tem um viés também muito forte na questão de açúcar orgânico, a gente vai falar um pouquinho mais, o pessoal quer fitness, né? já a gente volta a falar um pouquinho de mais alguns tipos de açúcar. O Luiz explicou muito bem para a gente a questão da evaporação, que é, ou seja, a retirada de água, utilizando o vácuo, ou seja, diminuindo a temperatura de ebulição para a gente não queimar o material. Como a gente comentou, aquela analogia com as chaleirinhas conectadas, né? E depois dessa etapa que a gente tem um material concentrado, esse material concentrado, qual é, Luiz? Qual que é o produto que sai lá da etapa de evaporação? A gente tem o caldo entrando e esse material concentrado. Que material que é esse? Esse material a gente chama de xarope. Ele chega numa concentração em Brix, né? Para quem não sabe, Brix é a porcentagem de sólidos solúveis que eu tenho ali numa Ou seja, solução. De açúcares e sais que estão dissolvidos naquela solução, no líquido, exatamente. Quando ele chega ali a 65, a 70 graus Brix no máximo, a gente tem que interromper o processo de evaporação e aí vai para um outro equipamento que a gente chama de cozedor. O cozedor nada mais é do que uma evaporação, só que de um único efeito. Eu só tenho um corpo ali e eu vou retirando a água, também com vácuo. Então eu pego aquele xarope que eu concentrei até 65, 70 de Brix e eu envio ele para um cozedor.
é como se fosse um corpo de evaporação, só que ele opera de forma única. Eu aplico um vácuo nele para que eu consiga ter uma temperatura baixa, em torno ali de 65 graus, e eu alimento esse cozedor com vapor gerado lá na etapa de evaporação. Geralmente a gente chama de vapor vegetal do primeiro efeito. Eu alimento esse cozedor e vou concentrando esse xarope até ele chegar num nível de concentração ali, ou em torno de 85 Brix, de graus Brix, e aí eu vou ter que fazer um inóculo com microcristais de açúcar. Deixa eu ver se eu entendi então, Luiz. Então a gente passa por uma etapa de evaporação e aquecimento com vácuo e a gente chega no material mais concentrado que é o xarope. Exato. O André tem ideia de quanto é essa concentração, de quanto a gente parte de caldo e chega no xarope, André? Éder, geralmente a gente parte de um caldo, vamos dizer, com em torno de 13 graus Brix. 13% de sólidos, de açúcar, de sacarose aproximadamente? 13% de sólidos solúveis, né, que a gente fala que são os açúcares, mas tem os açúcares a grande parte, né? É sacarose. Sacarose. Então legal. A gente parte de 13% e chega que nem o Luiz falou, num Brix de 65, 70 na saída do último corpo da evaporação. Então tem uma... Na última chaleirinha. Na última chaleirinha. Então tem uma concentração, uma retirada de água, né, que nem o Luiz frisou, enorme. Porque você sai de 13 para 75 na última chaleirinha, 70, desculpa, na última chaleirinha. Então que nem o Luiz falou, você vai precisar de um vapor, você vai tirar essa água também é utilizada em outras partes da usina, que precisa de uma água limpa, vamos dizer assim, porque é um vapor de uma água limpa, né? Então é também reutilizada. Então você sai de 13 para 70. É uma concentração bastante considerável. Bastante considerável. E como o Luiz frisou, você não pode cristalizar muito nessa parte da evaporação, senão você vai... Você quer basicamente tirar a água e concentrar o material, não quer produzir açúcar ali nesse momento. Ainda não. Tá. Ainda não. A produção de açúcar é numa etapa posterior que o Luiz está comentando aí, a parte do cozimento. É a questão do cozimento, que é tipo uma continuação da evaporação. Exatamente. Só aproveitando para o nosso ouvinte, pedir para o pessoal deixar a pergunta, deixar as dúvidas e perguntar mais para a gente, interagir, aproveitar esse bate-papo, porque a gente pode fazer mais programas para você. Surgiu aqui a questão de vapor, de economia de vapor, vapor vegetal, vapor de escape. Isso pode virar um próximo programa numa próxima temporada. Então participe conosco, deixe sua pergunta, deixe seu comentário e a gente pode explorar mais esse tema sim, essa questão da evaporação, da eficiência energética, dessa transferência de calor. Então a gente pode buscar novos programas, mas para isso a gente precisa que você participe, que você pergunte para a gente. Ô Éder, só aproveitando aí um caos, né? Nesses anos de usina. Gosto muito de causos. Causos, andando aí por várias usinas, né? Um dia eu fui conhecer uma usina que não tinha tratamento de água, não tinha uma ETA, a água era via represa. Água diretamente da represa, do rio e... Para a usina. Para a usina. E lógico que você tem essa água, se era a única fonte de água, você tem que ter você ia ter alguns custos, um tratamento, você ia ter uma água mais pura para você trabalhar nessa usina. E essa usina não tinha essa ETA aí. E conversando com o pessoal, falando, viu, por que vocês não colocam uma ETA, né? Vocês vão ter uma água de melhor qualidade para moenda, para fermentação. Aí um cara lá, da trabalhador da usina, falou, nós não temos que ter ETA, nós temos que saber reaproveitar a água. E é nessa etapa de evaporação que a gente reaproveita a água. Se a gente imaginar que a cana chega com 70% de umidade, é 70% de água. 70% da cana é praticamente água. Então esse cara falou, não, a gente não tem que ter, a gente tem que saber reaproveitar a água. E essa água que o Luiz comentou, para vocês ouvintes aí, que sai da evaporação. É uma água limpa que a gente pode utilizar em outros processos. A usina também é uma fábrica de água, que a gente extrai a água e temos uma água, vamos dizer assim, com um pouco melhor qualidade do que a água da represa. E que a gente pode depois tratar também para outros usos. Sim, pode tratar e utilizar em outros locais da usina e ter outros usos aí. Muito boa contribuição. Tá vendo? É experiência falando para você alto, né, ouvinte? André também muitos anos de janela, trabalhou em usina, inclusive, né? Já se apresentou em outros programas, mas é um cara que tem
Muita experiência aí no setor. Opa! Sempre soma com a gente, né, Luiz? Sim. Luiz, continuando o cozimento, a questão da sementinha, do inóculo que o André comentou. O que a gente precisa colocar essa semente lá para a gente chegar no açúcar? Bom, para eu produzir o açúcar, para eu gerar uma cristalização ali, eu posso ir tirando água, até chegar um momento que começa a criar cristais de forma espontânea. Espontaneamente começa a surgir o cristal de açúcar. Porque a concentração está tão alta que de forma espontânea o cristal se forma. Mas a gente não quer isso, porque essa geração espontânea de cristais, ela é de forma muito irregular. Isso vai trazer um prejuízo para a qualidade do açúcar. Então, a forma com que o setor sucroalcooleiro utiliza para fazer a cristalização do açúcar é através da semente. O que é essa semente? Eu pego um açúcar de boa qualidade, coloco no moinho, geralmente na proporção de 1 kg de açúcar e 2 litros de etanol. E por que eu uso etanol? Porque o etanol não dilui a sacarose. Os cristais ali de açúcar que eu tenho, a hora que eu coloco o etanol, ele não vai diluir. Ele não dissolve a sacarose. Coloco esse açúcar em um moinho de esfera e deixo batendo. Esse moinho vai micronizar aqueles cristais de açúcar. Vai sair dali um líquido como se fosse um polvilho mesmo de açúcar, muito fininho. Ou seja, a gente vai partir de um cristal de açúcar que a gente consegue ver a olho nu e a gente vai começar a obter cristais muito pequenos. Muito pequeno. Vai ficar como se fosse um talco. E o termo mesmo é micronizado, que o pessoal micronizar. A gente vai micronizando, vai reduzindo o tamanho do cristal de açúcar. Exatamente. Até formar um pó. Ele não vai ser um pó. Eu citei talco para a gente ter uma ideia da finura, né? Do tamanho que ele vai ficar. Mas ele não vai sair pó porque eu coloquei o álcool ali. Sim, então ele vai sair um líquido. Olhando, parece um leite. Mas a hora que você põe na mão, você vê que são microcristais de açúcar. De açúcar da sacarose. Exatamente. Não. Quando eu chegar nesse ponto de concentração, por exemplo, a 85 de Brix, geralmente o operador do cozedor, ele põe um pouquinho daquele, digamos assim, daquele caldo concentrado que está lá dentro do cozedor, ele põe na mão e ele vê que daquele xarope cozido. Que está dando um ponto de fio, que eles chamam, porque está muito concentrado. Ou seja, ele olha a viscosidade do material com o dedo, por exemplo. Mas tem usinas mais modernas que tem sonda para fazer isso daí. Tem já equipamentos que fazem isso daí. Mas o pessoal das antigas lá, o cara que opera... Ele via na mão mesmo. Legal. E para ilustrar para o ouvinte, para ele saber mais ou menos a concentração que chega isso daí, você coloca na mão assim, você vê que ele fica viscoso. Bom, então quando ele chega num determinado ponto de concentração, a gente injeta essa semente, que nada mais é do que esses microcristais de açúcar. E aí o operador ele vai mantendo a concentração ali, de forma que ele não deixa subir de forma demasiada para não gerar cristais espontâneos, e também não deixa essa concentração baixar, porque senão aqueles microcristais que ele acabou de adicionar vão se diluir no meio e vão sumir ali. Então, a partir do momento que eu injetei a semente dentro desse cozedor, toda a sacarose que está em volta desse microcristal vai agregando a ele e vai crescendo, ele vai criando o corpo. Ou seja, aquele microcristal ele vai aumentando de tamanho e vai se transformar nesse cristal visível que a gente olha lá, que a gente tem ensacado, que a gente compra no mercado. É isso mesmo. Então, cada microcristal daquele vai gerar um cristal de açúcar que você vê. Se a etapa de cozimento for bem conduzida, ela não vai deixar formar cristais de forma espontânea e também não vai deixar os cristais que foram adicionados pela semente se diluírem no meio. E aí, aquele microcristal, a gente chama de semente, por quê? Porque é ela que vai dar origem ao cristal. Ou seja, a partir dela que vai se formar o cristal. Essa semente que a gente preparou, micronizou do açúcar de qualidade lá, a gente parte de um açúcar de qualidade, transforma ele nessa pasta aí, que a gente chama de semente, e coloca no cozedor. Exatamente. E aí essas sementinhas, esse açúcar micronizado, bem fininho, é que vai crescer novamente e produzir o açúcar. Exatamente. Vai fazer com que todo aquele açúcar que a gente já tinha no cozedor se transforme no açúcar cristal que a gente leva para a mesa depois. Isso mesmo.
E depois dessa etapa do cozimento, Luiz, eu imagino que a gente tenha também ainda, junto com os cristais, outro material ali. Ou seja, a gente vai concentrando, a gente chega num material bem concentrado, cozido, e aí a gente começa a cristalizar. Mas a gente também tem impurezas e tem outros materiais ali que não cristalizam. E como a gente faz para fazer essa separação e chegar naquele açúcar branquinho lá? Bom, Éder. E o que é esse material que fica ali? Qual que é o nome? Depois... O nosso ouvinte saber um pouco mais. Correto. Depois que a gente cristalizou, né, e tem vários cortes que não vale a pena entrar em detalhe agora, mas de maneira bem simples para o ouvinte entender, quando esse cristal começa a crescer, a gente dá o nome para aquela substância de massa. Então entrou xarope dentro desse cozedor. Que é o caldo lá evaporado. Evaporado, exatamente. Ele vai concentrar, a hora que tiver ali cristalizado no meio, ele virou uma massa. Por que massa? Porque eu tenho o cristal e tenho esse, digamos, esse licor em volta do cristal. E aí eu preciso separar isso daí. Como que eu faço a separação? Eu tenho uma massa de cristais com esse outro material que a gente concentrou, com impurezas e tudo mais. Isso mesmo. A gente tem os cristais e mais aquele licor que é da massa. Não. A gente precisa separar isso daí. A gente separa através de centrífugas. Então, a hora que a gente centrifuga isso daí, dentro da centrífuga ela retém os cristais e ela expulsa esse mel que deu... Mais um nome pra gente aí. Sai o mel. Sai o mel. E esse mel, a gente tem lá, de forma bem simples para o ouvinte entender, a gente tem um cozimento que a gente chama de cozimento de massa A, que é o cozimento que alimenta com o xarope. E tem um outro cozimento que a gente fala que é o cozimento de massa B. Por quê? Porque esse mel que está saindo do primeiro cozimento, ele ainda é rico. Tem bastante sacarose ainda. Sacarose. Eu vou usar ele para fazer mais um cozimento, gerar um açúcar ali, que vai voltar para esse cozimento de massa A, e eu vou ter como resíduo da produção desse açúcar o mel, que a gente chama de mel final. Então a gente consegue separar esse açúcar cristalizado de forma pura através da operação de centrifugação, que em casa a gente não teria como fazer isso daí. Você pode até cristalizar ali no fogão doméstico, gerar cristais ali, mas depois você não consegue tirar esses cristais do meio que ele foi criado. A gente não consegue tirar do licor, separar o licor, que é o mel dos cristais. É isso mesmo. Legal. Resumir então da fabricação de açúcar aqui para você acompanhar tudo que o Luiz explicou. A gente tem o caldo chegando na fábrica, a gente vai evaporar esse caldo e vai produzir o xarope, que é um caldo com uma concentração de sacarose, de açúcares mais elevada. A gente tirou a água, concentra todo o sacarose e outros materiais. Esse xarope vai para um cozedor, a gente vai cozinhar um pouco mais esse material, tirar a água e a gente entra com a semente, ou seja, com a sacarose micronizada, ou seja, aquela sacarose que foi diluída em álcool, né? E ela tem uma particularidade, um tamanho muito pequeno. Quando a gente adiciona essa semente, nós temos aí a produção de cristal. Então aquele xarope concentrado, quando recebe a semente, a gente tem o início da cristalização e esse xarope já concentrado passa a se chamar massa. Ou seja, a gente tem uma massa de cristais e de licor mãe, que é o material que foi concentrando junto. Quando a gente manda para a centrífuga, a gente faz essa separação. Gera o açúcar e gera o mel. Exatamente. Basicamente isso. Lógico que a fábrica de açúcar, o Luiz já comentou, a gente tem mais manobras, vamos dizer assim, tem o tal dos cortes, tá a questão da massa A, da massa B, de outros tipos de cozimento. Isso a gente pode detalhar para você, vai depender da sua interação. Mas basicamente é isso que a gente tem para chegar no açúcar de mesa, Luiz. Correto. De forma bastante resumida, é assim que funciona. Legal. É por isso que a minha tia Lena... E vem a tia Lena. A tia Lena, o vô do Armando, a tia do Bruno não conseguia fazer açúcar em casa. Exatamente. Tá vendo? Existe uma série de etapas para a gente chegar lá no açúcar, etapas, operações que a gente não consegue reproduzir com as ferramentas que a dona de casa possui. Exatamente. Legal, Luiz. Só para a gente fechar o programa, a gente comentou dos tipos de açúcar, né? Você falou do VHP, já entrou lá no nosso glossário, do açúcar amorfo, do açúcar cristal. A gente falou um pouco dessa questão mais fitness, mais natural. Tem a questão do açúcar orgânico. André e Luiz,
Qual é a diferença do açúcar orgânico para essas outras classes de açúcar, vamos dizer assim? Éder, o açúcar orgânico, ele é aquele açúcar que vem de uma cana orgânica. E essa cana orgânica é uma cana que ela não pode ter o tratamento que a cana que gera um açúcar refinado, o 1-VHP, recebe. Que a cana que produz esse açúcar que o Luiz acabou de citar aí, ele recebe alguns produtos químicos. E essa cana orgânica, para gerar o açúcar orgânico, não pode estar recebendo esse tratamento químico. Ou seja, para a gente chegar no açúcar orgânico, eu tenho que partir de uma cana orgânica. Orgânica. O termo orgânico tem a ver com a questão de uso de produtos químicos durante essa etapa do cultivo da cana e também do processo industrial? Sim, sim. Existe toda uma norma, né, que referencia toda essa produção, toda essa cadeia, desde a produção da cana até as etapas do processo que devem ser acompanhadas, não devem ter resíduos, ou se tiver resíduos de concentrações muito baixas, para esse açúcar produzido ser caracterizado como um açúcar orgânico. Ou seja, um açúcar orgânico seria um açúcar livre de produtos químicos na sua cadeia de produção. Sim, basicamente isso. Como o André comentou, a cana é livre de defensivo agrícola, então produto para controle de praga e até fertilizantes. Não é qualquer tipo de fertilizante que eu posso estar usando na lavoura. E uma vez que essa cana chegou no processo industrial, eu não posso usar de produtos que eu utilizaria no processo convencional. Por exemplo, o emprego de sulfitar esse caldo. Lá no tratamento de caldo, para tirar impurezas. Exatamente, para poder tirar as impurezas. No processo de decantação, a gente utiliza polímeros para poder fazer aquela coagulação das impurezas e retirar a terra, retirar a areia que vem junto com o caldo, né? Exatamente. Então isso eu não posso empregar na produção do açúcar orgânico. Então é um produto que, digamos assim, tem uma qualidade maior do que o açúcar convencional em termos de bem-estar e de saúde mesmo. Não que o açúcar convencional traz algum malefício à saúde, não. Até porque a concentração do açúcar convencional é bastante alta, né? Quando a gente fala de uma concentração de açúcar, nível de impureza é muito baixo, né? Uma sacarose, um açúcar de mesa tem quanto de pureza, de concentração? Em sacarose, se for um açúcar branco, ele vai ter ali em torno de 99,8%. Ou seja, a gente está falando de um açúcar branco de 0,2% de impureza. O açúcar orgânico, o benefício que ele traz ao consumidor é o fato dele estar consumindo um produto que ele sabe que está isento de produtos... É garantido que a gente não utilizou nada de produto químico e a gente não corre risco, por exemplo, de ter resíduo no produto final. Resíduo de produto químico. É mais, digamos assim, uma filosofia de vida. Exato. É uma filosofia de vida. Você pega um açúcar, por exemplo, refinado, granulado, ele tem uma pureza muito alta, é um produto de alta qualidade. Mas, ou seja, não tem, apesar de ter utilizado na cadeia produtiva desse açúcar os produtos químicos, esses produtos químicos não vão afetar a saúde das pessoas. Não vai trazer nenhum risco à saúde da população. Mas o açúcar orgânico tem esse apelo natural. Apelo natural. Digamos, é uma filosofia de vida. Ou seja, eu não uso produtos químicos, eu também não agrido o meio ambiente, porque muitos desses produtos químicos podem, de alguma forma, serem prejudiciais, defensivos agrícolas. Defensivo agrícola, principalmente, porque defensivo agrícola geralmente é aplicado com a aeronave, né? E você não tem controle, às vezes pode prejudicar apicultores. Então, existe sim esse apelo ambiental, digamos. Mas é mais uma filosofia de vida. Ou seja, todos os açúcares são seguros. São seguros. O orgânico tem esse apelo diferenciado que a gente comentou. Exatamente. Mas não que o açúcar comum de mesa traz algum risco aí à saúde das pessoas. Não. Exceto se a pessoa for diabética, né? Exatamente. Fora isso, não tem... Ou se tomar muita caipirinha com açúcar. O açúcar faz mal, né? O açúcar faz mal. Assim como a azeitona da empada. Essa é difícil, hein? Última pergunta pra gente ir embora, né? Açúcar orgânico. Dá pra fazer caipirinha, André?
Dá, É? dá, mas não sei, não experimentei ainda. Tá aí então, ouvinte. Deixamos para você esse desafio de preparar uma caipirinha com açúcar orgânico e mandar os comentários nesse vídeo. E mande a caipirinha também. A caipirinha também será bem-vinda, tá ok? André, muito obrigado. Luiz, agradeço. Agradeço também você, ouvinte, que participou aqui conosco. Fique à vontade para comentar, deixar sua pergunta, deixe seu questionamento e ele poderá ser utilizado nos próximos programas, no aprofundamento de algum dos temas. Até a próxima. Tchau.